Entender para onde estão indo os juros básicos da economia é fundamental para qualquer pessoa. É a taxa de juros que define o quanto vai custar aquele seu financiamento de carro ou casa. E é a taxa de juros que é utilizada pelo governo para tentar controlar também a inflação, que, como já sabemos, bate no bolso de todo mundo na hora de fazer a compra no supermercado. A carne ficou mais cara, é a inflação. Mas afinal, o que está acontecendo com os juros no Brasil? Ninguém melhor do que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, o homem que define a taxa de juros, para responder isso. Nós acreditamos no princípio da separação, ou seja, a moeda é flutuante, mas é uma flutuação suja, porque a gente tem períodos de descontinuidade onde o Banco Central precisa intervir para garantir o funcionamento da moeda. A gente tem um instrumento de política monetária que é juros, e para a parte de prudencial, ou seja, a parte de estabilidade financeira, nós usamos as medidas que nós chamamos de macroprudencial. Então, o câmbio ele é flutuante, ele tem uma função importante de absorver os choques. Quando você tem um risco maior, a moeda desvaloriza, você reorganiza preços. Então, pensar que eu tenho muitas reservas, vou fazer uma intervenção muito grande no câmbio, né, a venda de reserva não muda a direção do câmbio, ela ameniza, né? Então, o que seria, como seria essa crise hoje se a gente não tivesse nenhuma reserva, por exemplo? Então, eu acho que tem, primeiro, o ponto entender o modelo. Segundo, né, é impossível para qualquer banco central do mundo, né, fazer um trabalho, né, de expectativas, de segurar as expectativas com um fiscal descontrolado. Então, quando eu entrei, eu brincava dizendo que eu não era o piloto, eu era o passageiro, que o piloto era o fiscal, né? E nós fomos surpreendidos pela pandemia, o governo fez um plano de enfrentamento grande, da mesma forma que o Banco Central fez um plano de liberação de liquidez e capital muito grande para atravessar a crise. O Brasil foi um dos países que mais cresceu o crédito no mundo emergente durante a crise, acho que em parte pelas medidas que nós fizemos, né? Mas você tem uma conta para pagar. Na verdade, como nesse movimento o câmbio serviu exatamente com esse ajuste de choques, a gente teve as relações de troca do Brasil que melhoraram. Além disso, você teve alguns outros processos, a inflação também é parte dele, que fizeram com que, no final das contas, no fim desse processo do auxílio emergencial, a dívida bruta brasileira ficasse muito abaixo do que se imaginava anteriormente, né? Vale lembrar que tinha gente falando que é para 100%, e a gente está mais perto de 80% do que 100%. Né? A gente não está muito diferente, na verdade, do que estava antes da pandemia, está um pouco pior, é fato, todos os países estão, mas se a gente pegar o delta de endividamento bruto durante a pandemia, o que foi gasto, o Brasil se saiu relativamente bem comparado com os outros países do mundo emergente. E aí a gente teve uma melhora, o câmbio foi até abaixo de 5, né? Porque o fluxo financeiro mundial compra duas coisas, compra crescimento com sustentabilidade. No mundo emergente, sustentabilidade é interpretado como sustentabilidade fiscal. Então, a gente viu, quando os analistas começaram a ver que a dívida bruta tinha uma trajetória melhor do que o esperado, e que o Brasil estava sofrendo várias revisões de crescimento para cima, de novo, crescimento para cima, com sustentabilidade a gente começou a ver fluxo de entrada no país e a gente teve esse momento de melhora. E aí, de uns tempos para cá, com algumas notícias, como o tema dos precatórios, o tema da qual vai ser o novo programa Bolsa Família, incentivos para setores específicos e coisas desse tipo, esses temas geraram um ruído, aonde, né, o mundo financeiro, os agentes econômicos passaram a ter uma percepção de que, bom, a percepção que eu tinha até um tempo atrás de que o fiscal estava melhorando, agora eu passo a ter uma percepção, ou pelo menos um risco, que o fiscal não está melhorando tanto e os preços corrigiram em relação a isso. Então, de novo, eu volto a dizer que a coisa mais importante, né, num país que tem um nível de dívida que o Brasil tem, que já flertou com esse problema muitas vezes, é passar uma mensagem de credibilidade fiscal. Essa é a mensagem que vai permitir o Banco Central fazer o trabalho, né, com menor nível de juros e com maior eficiência.